Cadê o Ulisses Costa, que deve estar chegando aqui na nossa... Bom dia, Thaís. Ele aqui, ó. E aí, Ulisses, bom dia. Tudo bem. Bom dia para vocês, bom dia para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Obviamente que se trata de uma seleção muito forte. O Tite, ele vem num sistema de convocação muito bom. A seleção tem jogado muito bem, né? Isso que chama muita atenção. Eu acho que não vai passar daquela lista que a gente já tem falado muito, que é Alisson no gol, Ederson e o Everton do Palmeiras, né? O Alisson do Liverpool, o Ederson do Manchester City. Aí nós temos aí nas laterais zagueiros o Danilo e o Alexandro da Juve. Um zagueiro você pode vir com o Thiago Silva do Chelsea, Marquinhos do Paris Saint-Germain, o Éder Militão do Real Madrid, isso aí acho que não vai mudar nada. Meio de campo, Casimiro do Manchester United, e o Bruno Guimarães do Newcastle, o Fabinho do Liverpool e o Lucas Paquetá, que é impressionante, do West Ham. Lembrando que o Lucas Paquetá é um jogador que ele joga muito mais na seleção brasileira do que propriamente no time dele, é uma coisa impressionante. E atacantes, o Neymar do Paris Saint-Germain, Vini Júnior do Real Madrid, Rafinha do Barcelona, Antony do Manchester United, o Richarlison do Tottenham e o Gabriel Jesus, talvez, do Arsenal. A gente não deve ter nenhum tipo de surpresa, né? Se fala muito até do lateral esquerdo, Alex Telles, que é do Sevilha, que atua em alguns jogos, o zagueiro Ibañez da Roma, os atacantes Matheus Cunha do Atlético de Madrid, o Firmino do Liverpool e o Rodrigo do Real Madrid. O que me chama a atenção nessa convocação é a contusão do Felipe Coutinho, que realmente deve ficar, infelizmente, fora da Copa do Mundo. E o Paquetá fica sem aquele substituto imediato, né? O Everton Coutinho o Everton Ribeiro é esse jogador para talvez substituir o Coutinho, que acabou se contundindo, o Felipe Coutinho, infelizmente. Mas a gente fica na expectativa de termos um grande jogo, uma grande apresentação da seleção. Eu sinto que essa seleção, devido à maneira com que vem jogando, né, com que vem atuando, é uma seleção que tem todas as chances e possibilidades de conquistar o título mundial, mais um título mundial para o futebol brasileiro. Que é uma seleção que não é dependência de Neymar, é uma seleção que está bem compacta e os caras são campeoníssimos, né? Campeão de Liga dos Campeões da Europa, jogadores jovens, mas já com experiência, com uma bagagem muito boa. Ulisses, muito bom dia. A avaliação que você faz aí da qualidade da nossa seleção era uma avaliação que muita gente fazia na Copa da Rússia, por exemplo, né? E foi aquele vexame, né? Aquele fracasso que a gente assistiu. E o Brasil, assim, manda muito bem jogando contra time, assim, nunca não jogou com nenhum time muito relevante, né? Antes, se preparando para a Copa do Mundo. Você acha que temos, apesar disso, razões para acreditar que o time do Brasil será de fato muito forte? Então, é assim que eu vejo. A seleção brasileira, infelizmente, pela gestão passada lá do Ricardo Teixeira, ela foi vendida para fora do país, né? Isso é uma coisa... O Brasil não joga no Brasil, né? Os amistosos da seleção brasileira são todos fora, porque foi vendida essa seleção. É uma seleção que não pertence a nós, isso não é culpa de técnico nem de jogador, isso é culpa da administração da Confederação Brasileira de Futebol. Eu vejo sim, Cláudio, que o Brasil tem condição, por isso que eu disse, né? Os jogadores atuam contra esses grandes jogadores em clube. Você observa aí jogadores como o Vini, que foi campeão da Liga dos Campeões da Europa, como o Vinícius Júnior, enfim, são jogadores que estão habituados a enfrentar grandes equipes. O Neymar é o fora de série, realmente, da seleção. É um jogador que acho que acordou para a vida em termos profissionais, né? Em termos de jogo jogado. É um cara que voltou uma semana antes para começar a treinar no Paris Saint-Germain. É um cara que está jogando muito bem futebol. É um cara que está representando, tem feito jogadas incríveis. Então esse é o Neymar que a gente quer para a Copa do Mundo. A seleção brasileira, ela sempre foi temida. Eu acho que essa seleção é uma seleção que não é melhor, né, pelas qualidades individuais da seleção campeã do mundo de 2002. Aquela seleção era espetacular, mas é uma seleção que está num caminho muito bom. Os jogos das eliminatórias, obviamente, são equipes que são um pouco inferiores, mas você tem a Argentina, aí você tem o Uruguai,
que é um time que vai dar um pouco de trabalho na Copa do Mundo, que nós poderemos enfrentar, talvez, o Uruguai, dependendo da nossa classificação no grupo, nas oitavas de final da Copa do Mundo, no mata-mata, né? Ou melhor dizendo, no mata só, que é só um jogo. Então, a tendência é que a seleção tenha total condição de conquistar o título. Eu vejo a seleção francesa boa, mas com muita briga, com muita desunião, muita discussão. O Mbappé se perde um pouco, até no próprio Paris Saint-Germain ele se perdeu um pouco. Eu vejo a seleção de Portugal como uma seleção também forte, uma seleção de muita qualidade, que deve surpreender na Copa do Mundo. E aí a gente vem com seleções já tradicionais, caso da Argentina, da seleção da Alemanha, são seleções realmente que sempre dão trabalho, são seleções perigosas. Ulisses, é claro, a gente tá falando aqui no papel, né? Nós tivemos a seleção de 82, seleção de 86, tem aquela história, no papel era maravilhosa, depois chegou na Copa, perdeu, acontece. O que a gente tá falando aqui é que são grandes nomes, né, do futebol mundial, muitos deles jogam na Inglaterra, que tem uma das melhores ligas do mundo. No ataque, o Tite tem um cardápio que onde ele fechar o olho ali, ele vai acertar, porque tem muito jogador bom, Neymar, Vinícius Júnior, Rafinha, Richarlison, Rodrigo, Antony, Gabriel Jesus, Matheus Cunha, o Firmino, Pedro, Gabigol. Bom, tem uma lista imensa. Ali não tem dúvida onde ele escolher, vai ser como ele vai montar o time. A zaga do Brasil tá fechada. Thiago Silva, o Marquinhos, que tá na melhor fase da carreira, foi o jogador mais convocado junto com o Casemiro pelo Tite. O Militão, que é um híbrido, e essa é a pergunta que eu vou te passar aí. O Tite deve levar o Daniel Alves ou vai levar 3 laterais apenas e vai apostar no Militão ali na lateral direita se tiver algum problema com o Danilo? Achei muito estranho as pessoas da seleção brasileira, os auxiliares do Tite, irem observar o Daniel Alves no México, né? Uma coisa que me causou estranheza, assim. Tudo bem, o Daniel tem uma história na seleção brasileira que tem que ser respeitada, é um jogador de qualidade, mas fisicamente, não sei como é que ele está. Se eles forem observar, porque existe a possibilidade do Dani Alves sim ser convocado pela seleção brasileira. E eu acho que o Tite, seleção brasileira, quando você tem um 11, assim como foi em 2002, né? Os outros convocados, às vezes, é por ambiente bom, por ter um relacionamento bom, por não criar problemas, por ser jogadores incentivos que estão no campo de jogo. Às vezes não é aquele jogador que você achava que poderia substituir com qualidade futebolística. O lado psicológico pesa muito numa Copa do Mundo. E o Tite vê isso. A experiência do Daniel seria bom para o grupo? Talvez sim, mas para jogar não sei. Só que nós temos um problema gravíssimo de laterais, né? As 2 laterais do Brasil, elas são uma incógnita, né, em termos de qualidade. É o ponto mais fraco da seleção brasileira. Você tem zaga boa, miolo de zaga bom, você tem meio de campo espetacular. E você tem um ataque que para fazer muitos gols da Copa do Mundo. O Cláudio citou aí a Copa do Mundo de 2018 na Rússia, a gente estava lá. Cara, assim, são acidentes do futebol que acontecem no futebol, como foi em 82 com a seleção brasileira. Aquilo lá eu tenho como um acidente de futebol. A gente enfrenta a Bélgica e a bola do Brasil não entrava no gol belga. Era impressionante, o Neymar teve chance, o Renato Augusto teve chance que eu digo, cara a cara de fazer gol, e a bola pega na trave, o goleiro defende, a bola não entra. Pode acontecer isso dentro do futebol. O futebol é o único esporte que permite que nem sempre o mais forte vença. E a seleção da Bélgica teve uma sorte muito grande. Eu acho que faltou ao Brasil essa bola entrar, porque o Brasil criou muito, principalmente no segundo tempo, em que foi para cima da Bélgica e não conseguiu fazer o gol de empate, pelo menos para levar para a prorrogação. Ulisses, apesar de tudo, né, e se estiver jogando, se estiver em forma, né, estiver bem fisicamente, não tem jeito, o Daniel Alves é a convocação inevitável, né? Afinal de contas, você olha para os concorrentes, quem é que é melhor do que o Daniel Alves? Quer dizer, além das qualidades que ele já demonstrou na lateral, ele pode até quebrar um galho ali numa emergência no meio de campo, quer dizer, é um sujeito que tem muita qualidade técnica, né? Você não acha que seria até desejável a convocação dele? Se ele estiver bem fisicamente, Cláudio, eu não vejo problema do Daniel vestir a camisa da seleção brasileira. Precisa ver fisicamente como é que ele está, como é que ele está atuando. O Daniel, há muito tempo, deixou de ser lateral, né? Ele tem atuado como meia. Ele quis aqui no São Paulo Futebol Clube atuar como meia. Ele é um jogador que tenta atuar como meia. Então eu não sei. Agora, tem experiência para jogar na lateral? Indiscutível, tem experiência. É um jogador de muita qualidade, tem muita experiência para jogar na lateral. Então a gente fica na expectativa. Acho que o Tite é bem competente. Para estar fazendo um trabalho muito bom na seleção brasileira. Obviamente que o trabalho muito bom ele é coroado com títulos, né?
e o Tite busca esse título, a última Copa do Mundo dele no comando da seleção. E tem muitos jogadores também, o Neymar não sei se irá na próxima, né? Então o Neymar tem essa consciência da importância de conquistar um título mundial pela seleção. Eu vi a entrevista do Romário, muito inteligente, como sempre, o Romário. E o Romário disse o seguinte: em 94, eu tinha que decidir, eu fui lá e decidi. Em 2002, Ronaldo, Rivaldo tinham que decidir, eles foram lá e decidiram. E agora é a Copa do Mundo do Neymar. Ele tem que decidir, ele tem que ter essa responsabilidade para decidir devido à qualidade do futebol dele. E eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Em relação ao Daniel, seria muito bom, o Daniel está muito bem fisicamente, ele se cuidou, é um jogador experiente, inteligente, de muita idade, mas de uma experiência muito grande, de muito respeito no futebol mundial. Olha, hoje então, à 13h, na Rádio Bandeirantes, você acompanha a convocação da seleção brasileira. É a lista oficial dos jogadores que vão para o Catar. E eu queria dizer também que a equipe da Rádio Bandeirantes já está arrumando as malas. Já tem gente nossa lá no Catar, viu, Pedro? Essa já está confirmada, né, Thaís? Jean-Pierre, nosso chefe de engenharia, recebendo ali toneladas de equipamentos para a grande cobertura que a gente vai fazer. Então, deixa eu aproveitar o Ulisses Costa aqui conosco e também lembrar os nossos ouvintes dos patrocinadores que estarão conosco nessa longa jornada da Copa do Mundo do Catar 2022. Minuto da Copa do Mundo da FIFA Catar 2022. Oferecimento Sorridentes. Implante dentário é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. Filco tem coisas que só a Filco faz pra você. Esferrier, a água mineral rara pra quem tem sede de saúde. A única com pH 10 e vanádio. Pixbet, aposte e faça o saque mais rápido do mundo. Votomassa, se tem... Acaba bem. Visa, parceira global da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. GRI, ar-condicionado inverter é GRI, maior fabricante de ar-condicionados do mundo. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. E Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário. euro17.com.br. Esses são os nossos patrocinadores que estarão conosco nessa longa jornada que já começou faz tempo, mas que agora se intensifica. Ulisses Costa, tá com a mala arrumada já, Ulisses? Não, a mala vai ser arrumada sexta-feira, que eu viajo... já prepara. Não, é uma coisa simples, minha filha, rapidinho, é mala de homem. Não é mala, o Capelanes falou que vai levar uma calça e uma camiseta para ficar a Copa toda, né? Mas assim, eu estava conversando até agora com o Jean, eu tenho conversado muito com ele para saber da estrutura, como é que tá, e a gente está muito feliz com a estrutura que a gente encontrou no Catar, né? Principalmente, é muito importante a estadia, onde a equipe vai ficar, realmente é uma coisa de alto padrão, né? De muito conforto, posicionamento de automóveis no centro de imprensa, a gente tem que caminhar um pouquinho, mas isso faz parte, vai fazer até bem para a rapaziada. Falei para eles, vamos andar uns 3, 4 quilômetros aí para chegar nos nossos estúdios, que é normal, isso aí é bom até para a saúde, né? Já chega aquecido para fazer os trabalhos. Então eu tenho falado muito, estava até antes de entrar no ar, falando com o Jean aqui, de como é que estavam as coisas, o credenciamento muito facilitado, a chegada no Catar ela é muito facilitada. Você, por exemplo, tem o avião já desembarque, automaticamente na primeira esteira já estão suas malas, não existe aquela coisa de correria de aeroportos gigantes, grandes pelo mundo todo. Então o Catar se preocupou muito em fazer com que o visitante, com quem vai trabalhar, tenha as melhores condições. Então a tendência é que nós tenhamos aí, e diante disso, da estrutura do Grupo Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes, nós temos que levar o que há de melhor em transmissão esportiva, o que há de melhor em qualidade e emoção para essa Copa do Mundo do Catar, porque a gente também, nesse microfone, como eu sempre digo, de maior tradição do rádio brasileiro, nós estamos aí em todas as Copas desde 1950. Então, é uma responsabilidade muito grande, eu tenho certeza que nós daremos conta tranquilamente, o time é muito bom que está indo e será uma super cobertura aqui na Rádio Bandeirantes. É isso aí, Ulisses Costa será a voz dos Jogos do Brasil aqui na Rádio Bandeirantes, direto do estádio, onde tudo acontece, você vai acompanhar conosco essa mega cobertura. Obrigada, Ulisses, bom trabalho para você, hein? De nada, Cláudio, um abraço, Thaís, um abração para você, um abraço, Pedrão, para todos aí que estão curtindo e ouvindo a Rádio Bandeirantes. E a Copa do Mundo, você sabe, sem sombra de dúvidas, vai ser aqui na Rádio Bandeirantes, 24 horas de uma cobertura espetacular
contando tudo que acontecerá no Catar.